Fala galerinha, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou estar falando para vocês como que vocês vão estar utilizando vela do comando para estar operando da forma correta, como confluência ou único operacional, se vocês preferirem. Aqui eu já tracei a nossa linha na nossa vela de comando e é uma vela de comando careca, tá? Então aqui assim está localizada a vela de comando careca. Qual que é a nossa leitura já aqui nesse momento? Assim que finalizar aqui eu vou fazer uma venda e já vou explicar para vocês, tá? Ó, jogou a taxa lá embaixo. Mas enfim, fiz a venda aqui e eu vou estar explicando para vocês o porquê. Vela de comando aqui, tá? Então a gente tem o traçamento, rompeu com esse candle, né? Deu uma pequena continuidade com uma vela aqui. Tentou voltar lá para dentro, terminou com um doji, pressão de baixa, né? Então força de que? Vendedor. Por quê? Ela não teve força para continuar para cima, né? Porque aqui ela finalizou com o corpo acima, só que esse candle aqui, ó, para ele continuar com força de alta, ele deveria ter vindo para cá, para cima, que não foi o caso. Ele fez o que? Desceu para baixo, ou seja, a força predominante sobre a nossa vela de comando comprador é a venda. Rompeu então com essa, tentou voltar para dentro, não teve força, apesar de ter finalizado com o corpo acima, ele não se concretizou. Então, a nossa venda aqui segura, porque a nossa força principal após o rompimento era essa vela de comando. Não deu para entender? Vou para o desenho aqui, ó, para vocês, ver se vocês entendem um pouco melhor, tá? O que que a gente tem aqui, né? Uma movimentação de baixa, ok? E logo depois dessa movimentação, a gente tem uma vela única de comando. E ainda ela é careca, né? Comando careca. A gente vai estar traçando a nossa linha, então, nesse comando careca, certo? Após isso, o que que aconteceu? Nós tivemos o mercado dessa forma aqui assim, né? E aí, teve o que? Rompimento. Rompeu a nossa vela de comando careca, tá? Ela teve o rompimento dessa nossa vela aqui. Aonde que tá o rompimento? Essa aqui. Onde que tá a nossa vela careca? Essa aqui, tá? Continuando aqui. Após o rompimento, o que que a gente pega? Continuação, né? A continuação, você escolhe, eu sempre recomendo é no toque, se você vê que a movimentação é uma movimentação rápida, ou quando o mercado ele dá uma subida num terço da parte da vela, você pode executar a continuação. Continuação do que? Da venda, porque o mercado está nessa queda aqui e rompeu essa vela de comando. Então, pegar venda aqui. Aonde que seria a venda? Nessa aqui. Então, aqui seria a nossa venda, entendeu? Então, basicamente, aqui seria a primeira operação com a continuidade, certo? Primeira operação. Aí, o que que acontece? O mercado, ele volta para dentro da zona de quê? De força compradora. Ele não teve força para continuar caindo. Ele volta, né? Só que ele volta com muito pouco espaço para uma continuação. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é muito pouco espaço. Então, a gente não pega a continuação lá para cima. Justamente por isso. Pelo fato de que ele termina com o corpo muito próximo à nossa linha de comando, tá? A nossa linha de comando. E aí é onde aconteceu o nosso doji. Se a nossa linha de comando ela é uma defesa, né? Esse doji aqui ele representa uma força. E esse doji ele terminou com uma força vendedora, correto? Então, se ele termina com uma força vendedora, apesar de ele ter finalizado com o corpo acima da nossa linha de comando, né?
significa que a força continua sendo vendedora, né? Então terminou em doji após uma pernada de alta, rompimento ali, só que o mercado ele não tem força compradora, né? Muito pelo contrário, ele tem força vendedora. E aí se confirma com o rompimento novamente abaixo daqui dessa movimentação, né? Então ele tenta voltar para dentro, não tem força, representa com um doji, né? Um doji com força, pressão de baixa, né? Então, essa pressão de baixa com esse rompimento que deixa o pavio, a gente pode entrar seguro com uma venda novamente, tá? Sempre eu recomendo quando volta com 1/3 da vela ou no toque, mas nesse caso, como o mercado está um pouco volátil, né? Ele jogou uma taxa aqui e depois eu peguei uma quando ele subiu mais para cima. Então é dessa forma que você faria aqui duas entradas em questão de continuação. Primeiro, rompimento. Segundo, não teve força para continuar com a força compradora no mercado onde que está de queda, né? Ele termina com um doji, pressão de baixa, a gente vende ali, certinho? Ó, agora aqui já é totalmente diferente o cenário, tá? Por quê? Vamos tirar aqui e vamos explicar. Agora ele voltou lá para cima, tá vendo? Ele voltou aqui, ó, para dentro da região, só que agora com um pouco de espaço, tá vendo? Esse espaço aqui existia uma pressão de alta, então teve confirmação de alta, vela de comando aqui, rompeu, deixou um pavio, aqui existia pressão de alta, mas com toda essa pressão de alta, mesmo assim não respeitou, e a gente já pegou operação aqui. Então o que que a gente faz? A gente retira e a gente vai pro próximo aqui, tá? Ver se a gente encontra qualquer outra entrada para fazer aqui. Vejamos, aqui no BTC a gente já tem agora comando vendedor. Comando vendedor é a mesma coisa que comando comprador, é a mesma regra, tá? O que que a gente consegue ver aqui? Esse comando vendedor, ele começa aqui e ele tem um rompimento com esse candle. Esse candle aqui era para ter sido a continuação do mercado de alta. Ele não aconteceu, tá? Até o próprio script apresenta aqui, ó, compra, só que ele não respeitou o rompimento e a continuação, né? E aí o que que a gente entende? Se ele não tem força compradora, a gente precisa esperar o mercado voltar para dentro da força vendedora, certo? Aonde que está essa força vendedora, né? Se essa aqui é a nossa vela, aonde que ele rompeu voltando para essa região? Aqui. Então ele rompe novamente, deixa o seu pavio. Aqui seria a nossa entrada de venda para continuação. Aqui sim seria a nossa boa operação a ser feita, tá? Porque ele voltou para dentro da região da força onde que ele ignorou totalmente a alta aqui, tá? Então rompeu com essa, deixou pavio, rompeu essa vela de comando e essa que se criou também, certinho? Então aqui teria sido outra operação. Vamos ver se a gente encontra alguma em temporal para fazer com vocês, tá? Aqui a gente já tem um comando novamente, só que é um comando depois do mercado lateral, um mercado lateral andando apenas nas laterais ali. A gente pode até chamar de consolidado, é bastante pavio. Então vamos para um próximo onde que a gente consegue algo melhor para a gente ver. Vamos ver se o Shao aqui tem alguma oportunidade. Ó, aqui a gente tem outro comando, tá?
e ele tá para se alcançar. Vamos ver se ele tem um rompimento ali e a gente executa a nossa entrada aqui, beleza? Se ele não romper com o corpo, não faz nada, tá? Precisa romper com o corpo, beleza? A gente precisa disso aqui, ó, dessa movimentação aqui, ó. Exatamente assim. Aí após essa movimentação, a gente pega no toque para continuação do movimento, beleza? Ó, nesse caso ela não rompeu, ela segurou aqui. Já que ela segurou aqui, a gente entende que existe força predominante o quê? Compradora, porque a gente tem uma vela de comando aqui. Nesse caso, se esse candle ela viesse tocar nos primeiros 15 segundos da vela, eu pegaria uma compra para o mercado fazer isso aqui, ó, que é uma retração. No caso, ele não veio buscar o toque, então a gente ignora e vai para o próximo, tá? Ó, vejamos só aqui. Aqui, ele acabou de estar tendo rompimento na vela de comando aqui atrás, ó. Só que rompeu apenas com o que? Pavio, né? Rompeu apenas com o pavio. Essa é a vela de comando. Então, aqui a gente tem uma região com força compradora. O mercado aqui, ele tá consolidado, lateral, né, ó. Ele tá andando lateral, só assim. Certo? Então aqui ele existe a pressão de força compradora. Tocou, dependendo do tempo que ele veio tocar, aqui seria a entrada de retração. E o que a gente já consegue ver aqui, tá? A gente já consegue ver retração, então travamento com pavio, reversão, perdão, travamento com pavio e operação comprado. Travamento com o corpo, operação comprado. Travamento com o pavio, operação vendido, né? Então, a gente já tem aqui 3 operações que ele respeitou, apesar do mercado ele estar lateral aqui. Criou um novo comando aqui, né? Esse novo comando, ele foi rompido com esse candle aqui. Porém, esse candle finalizou muito próximo à vela, né? Muito próximo ao corpo aqui assim, com essa movimentação para pegar essa continuidade da queda aqui do mercado. Então, a gente vai precisar fazer o quê? Esperar que ele rompa, né? Esse candle ele termine e ele rompa a vela aqui do fundo para a gente pegar essa continuação aqui, ó, dessa forma assim, certinho? Fora isso, não tem oportunidade ali. Eu acredito que as oportunidades que teve eram essas. Agora, fim de ano, o mercado fica muito com pouca oportunidade, muito volátil. Então, querendo ou não, afeta, apesar que eu tô aqui, ó. Ó, vou pegar aqui uma compra, tá? Não jogou numa taxa que eu gostaria. Era para ter sido bem aqui no pavio, tá? Por que essa compra aqui? Tá? Vamos lá entender. Temos aqui taxa única, né? Já veio, tocou aqui, né? Respeitou essa taxa única. Aqui atrás também temos comando. Rompeu, deixou pavio. Então, ela voltou. Vamos só em questão do comando para vocês não confundirem, tá? Então, a gente tem aqui o nosso comando. Olha, travou ali assim. Por isso que eu queria que tivesse pego nesse pavio aqui, ó. Tá vendo que eu falo sobre o fim de ano? Fim de ano é fera. Tá louco. Fera, fera, fera. Mas, enfim, ó. Rompeu o comando aqui atrás com esse candle aqui. Deixou pavio, espaço para movimentação, voltou a buscar 1/3 da vela, tinha pressão para alta, mas ele travou aqui só porque ele jogou a minha entrada ali, tá? Mas a análise aqui estava totalmente correta, ó. Inclusive, a próxima vela aqui tem tudo para seguir o seu caminho.
E pode-se ver já que o mercado ele já começou a segurar também, tá? Então não tem o que fazer. Ó, aqui ele tá rompendo a vela de comando aqui atrás. Vamos ver se aqui eu consigo aproveitar a entrada, beleza? Vou pegar na abertura. Se ele descer mais um pouco, eu entro novamente, beleza? Caso contrário, só aqui. Ó, aqui também tá tendo rompimento agora lá para dentro da força compradora. Então aqui a próxima vela a gente pode executar o que? Uma compra também, tá? Então vamos esperar aqui fazer essa movimentação. Se ele permanecer acima da linha aqui, ó, em amarelo, tá? Vamos esperar aqui. Aqui também a terceira movimentação ela pode ser feita uma compra. Ó, aqui já retraiu, então eu vou ficar apenas com essa aqui, ó. Beleza? Pegar aqui na abertura, porque aqui ela tem força de continuação, que ela rompeu onde o mercado estava segurando aqui, ó. Tá vendo que aqui era uma região onde que estava segurando com força compradora, ó, vendedora, perdão, né? Ela estava segurando então aqui. Após o rompimento total de tudo isso aqui, ó, tem força então predominante compradora para o mercado subir. Vamos ver se ele vai respeitar ou não, tá? Fim de ano ruim, mercado volátil. Aqui existe força com pressão compradora. Independente se não respeitar ou não, a análise está totalmente correta. Ele vai dar um engolfo de baixa ainda aqui, ó, para tentar voltar para dentro dessa região travada aqui, ó. Já que ele quer voltar para dentro da região travada, então já que ele voltou para dentro da região que estava travada, né? Então ele confirmou com o engolfo de baixa, nada mais justo do que a gente aproveitar e fazer o quê? Aproveitar a tendência do próprio mercado, né? Então se a tendência, vamos ver se ele vai lá tocar. Não vai, vou pegar aqui mesmo, tá? Para aproveitar o que o próprio mercado ele quer, que é continuar nessa baixa aqui, tá? Então se ele foi lá para cima, ele rompeu a vela de comando lá para cima, né? Teve a nossa continuidade, só que ele voltou para dentro da região de novo. Então aqui a gente entende que é uma região forte de vendedor. Então ele voltando num terço da vela, ele tem pressão de baixa, ok? Vamos ver, só que o mercado ele está segurando bastante. Então agora fim de ano, preste atenção, tomem cuidado para vocês não tomar loss bobo por conta do mercado. Operam aí, utilizem a estratégia aí pegando 2, 3 operações por dia e fecha, porque senão, se vocês deixar o mercado do jeito que tá, falar mais alto que vocês vão acabar tomando loss, perdendo o dinheiro que vocês colocarem, o dinheiro que vocês já fizeram ao longo do ano aí. E não é isso que eu recomendo, ok? Então seria isso, o intuito do vídeo era mostrar algumas estratégias como que você utiliza a vela de comando para operar. E caso você não entendeu e queira utilizar o script que você está vendo na tela, é só você me chamar aqui no link da descrição, no meu WhatsApp, mandar uma mensagem lá, eu quero o script de OTC, tá? Porque esse aqui é para o mercado em OTC. Show de bola? Então, eu agradeço a presença de todos aqui até o final. Eu espero que você já tenha deixado seu like, comentado e compartilhado esse vídeo com mais alguém para agregar aí na vida de mais alguém também. Fechou? Então é isso aí, tamo junto e até o próximo vídeo.